E aí, influenciadores do reino de Deus, como que vocês estão? Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso We Go Podcast e hoje nós estamos com uma grande mulher de Deus, que é uma enorme referência para a gente que tem o nosso coração, uma mulher dessa casa, uma pastora dessa casa. E eu me arrisco a dizer que é o melhor abraço da Nasci para Deus. Me arrisco não, eu digo que é o melhor abraço da Nasci para Deus. Pastora Cláudia! Boa noite. Para mim é uma grande honra estar aqui com você, principalmente você, Bia, que é uma influenciadora, que é uma mulher de Deus, que eu tenho um carinho muito grande por você. E eu espero que nesse momento a gente possa viver grandes experiências com o Espírito Santo e que a gente possa acrescentar, na vida de todos aqueles que vai nos assistir. Sim, esse é o nosso intuito, né, pastora? Que a vida de vocês, todos vocês que estão passando por aqui, que realmente fale, né? Mostre para essas pessoas que nem tudo é um mar de rosas, mas que sendo guiado pelo Senhor, nós podemos sempre chegar em grandes lugares. Amém. Pastora, vamos começar sabendo o seu início da caminhada com Cristo. Qual foi o momento que você percebeu que eu tive um encontro com Cristo? Aqui começou um toque diferente na minha vida. Amém. Na verdade, foi logo de princípio, quando eu aceitei Jesus. Então, eu aceitei Jesus, eu tinha 20 anos de idade. E eu vim, assim, de uma infância bastante traumatizada. Eu não convivi com meu pai. E a minha mãe e meu pai, eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E na separação dos meus pais, o meu pai ele ficou na casa, minha mãe saiu da casa, foi morar com os pais dela, e o meu pai, ele não voltava, não ficou na casa. Ele, na verdade, ele abandonou a casa e ele se tornou um morador de rua. E aí essa história, e praticamente morávamos no mesmo bairro, E eu cresci, assim, eu não tinha o convívio com ele. Às vezes que eu ia ver o meu pai, era quando o meu irmão pedia para minha mãe nos levava. Mas assim, eu não tenho recordação de filha, assim, de brincar, de sentar, de almoçar, de conversar. As recordações que eu tenho do meu pai é realmente dele deitado na rua, bêbado, todo molhado, E eu lembro que eu fui crescendo assim, eu ia para a escola, passava às vezes na rua, ele estava ali deitado, eu sentava na calçada, ficava mexendo na cabeça dele, como se estivesse fazendo cafuné. E aí eu lembro, e é muito forte isso. Na sua adolescência, isso? Não, na minha infância. Eu tinha 7 anos, 8 anos de idade. E a escola era 2 quadras de onde eu morava. E naquela época, ninguém levava ninguém para a escola assim, não. As crianças iam que ia, Ia todo mundo. E o que acontecia? Eu passava, via ele deitado, aí eu sentava do lado dele e ficava ali tentando conversar com ele, E às vezes perdi muitas aulas, não consigo dizer quantas, Aí eu repeti a primeira série, com 7 anos de idade, passei a segunda, repeti a terceira, repeti a quarta, passei a quinta. Na 6ª série eu fiquei 4 anos. Eu começava e desistia, começava e desistia. E aí eu parei de estudar, E aí nessa época, na minha adolescência, eu tive envolvimento com drogas, Usei cocaína por 6 anos. E aí, quando eu tinha 20 anos de idade, a minha mãe, na verdade, ela se converteu. Minha mãe, ela tinha uma hérnia na barriga que parecia uma laranja. Assim, ela vestida com blusa, você via aquela hérnia enorme na barriga dela, E ela já tinha feito 3 cirurgias e voltava. E aí, um certo dia, nós morávamos num cômodo e cozinha, Eu, minha mãe, meu irmão e a grande família. E aí, um dia eu cheguei de serviço, minha mãe estava deitada e ela começou a me contar que ela foi para a igreja, que ela tinha aceitado Jesus, Ela tinha ido com uma tia minha.
E ela tinha aceitado Jesus. E ela deitada ali, ela começou a falar que tinha um monte de homem de branco do lado dela. Meu Deus. E que eles estavam, tinha um homem de branco mexendo na barriga dela. E que esse homem era Jesus. E estava tirando aquela hérnia da barriga dela. E aí eu lembro, assim, eu e meu irmão, a gente dá risada hoje quando a gente fala. Meu irmão também é pastor hoje, né? E eu e ele, nós estávamos na cozinha, cheirando cocaína. E a minha mãe falando isso, lá deitada, era um cômodo de cozinha, minha mãe deitada. Deus. E aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, nossa, a gente que usa e a mãe que fica louca, né? E eu dormia na mesma cama que ela. Então, eu deitei para dormir, fiz o curativo nela, né? Deitei para dormir. Quando eu acordei no outro dia, ela não estava mais com a hérnia. E eu tinha visto antes de dormir a hérnia. Então, aquilo para mim foi muito forte. Foi muito forte. E tinha um corte na barriga dela de bisturi, né? E foi assim, algo assim que eu olhei e falei, ela não saiu de perto de mim. Sobrenatural. E foi realmente Jesus que fez isso na vida dela. Deus. E aí eu fui para a igreja na verdade, essa minha tia que levou ela para a igreja, as filhas dessa minha tia, que no caso são minhas primas, começou a chamar eu e meu irmão para ir para a igreja, e nós começamos a ir num culto de segunda-feira, lá em São Paulo, né? E era a igreja era toda preta, e só tocava rock. Na verdade, não só rock, né? Tinha várias bandas. Mas na época era Resgate, Cats Bané, Oficina G3, Paulinho Macuco, né? E aí eu comecei a ir nas segundas-feiras para essa igreja. E aí, um dia o pastor trouxe uma palavra e ele falou da mulher, né? Da mulher adúltera, né? E Jesus ia escrevendo no chão. E aí, naquela palavra, eu aceitei a Jesus. Uau! Eu aceitei a Jesus e foi algo assim transformador na minha vida. Eu deixei tudo para trás, tudo. Eu tinha um namorado, namorava 1 ano e 8 meses. E eu olhei para a cara dele e falei, não vou mais namorar com você, porque agora eu pertenço a Jesus Cristo. Meu Deus! Eu trabalhava num clube, trabalhava de terça a domingo. Inclusive, esse namorado trabalhava junto também, ele era garçom e eu caixa. E aí eu comecei a ver aquilo, eu falei, não posso ficar aqui. Porque eu entendi que eu tinha que me separar de tudo aquilo que poderia me afastar de Jesus. E aí eu pedi para sair também do clube e comecei a viver só para Cristo. Uau, pastora. Cristo. Que história. Daria pra gente encerrar esse podcast. Que incrível e que encontro marcante. Uma história tão cheia de traumas e tão forte a sua história, pastora, só poderia ser marcado por um forte encontro com o Senhor. Lindo, lindo de ouvir. Pastora, e depois dessa, conhecer Cristo, tudo isso, e chegar na Nasci para Deus, como que foi essa trajetória e chegar aqui? Como que a senhora chegou até essa igreja, conheceu a Nasci para Deus? Amém. Como eu falei, eu continuei frequentando essa igreja, né, que era a Renascer em Cristo. E assim, eu fui muito grata, sou muito grata, né, tudo que eu vivi lá. Eu comecei lá trabalhando no retroprojetor, né? Hoje acho que nem existe mais retroprojetor. Existe, mas é difícil de achar. Então, assim, se fosse trazer para os dias de hoje, eu era da comunicação. Meu primeiro ministério foi a comunicação. E aí eu comecei o retroprojetor, depois eu fui Projeto Amar, depois Intercessão, Cura e Libertação, aí você vai indo, né? E eu fiquei 10 anos nesse ministério. Quando eu saí de lá, eu já saí ungida pastora, né? E aí eu saí, fui para uma igreja, fui para a Assembleia de Deus, fiquei 2 anos, depois eu fui para Quadrangular e depois eu fui para uma igreja aqui no centro de Guarulhos, fiquei 1 ano lá. E dessa igreja, assim, eu estava bem nessa igreja, sabe? Bem mesmo. E aí eu vim visitar Nasci para Deus, que na época era Apacentar, né? Foi 11 anos atrás, no mês de novembro. E eu vim visitar a minha prima, que já era da Nasci para Deus Apacentar, me chamou. E eu vim com ela, né? E eu lembro que eu entrei, né, no antigo prédio, né? Eu entrei e eu olhei a igreja cheia, né? E não tinha nem começado o culto. Aí eu olhei assim, andando no corredor, eu falei, eu não quero ficar aqui, Deus. Né? Porque tudo que a gente faz, a gente fala com Deus. Né? Aí eu falei, Deus, eu não quero ficar aqui. Essa igreja aqui é muito grande, tem muita gente, e eu quero uma coisa pequena, reservada,
né? Eu quero eu ali, Deus e meia dúzia de pessoas. Sim. E eu falei isso com Deus e continuei andando assim. Eu dei mais acho que uns 3 ou 4 passos. E aí Deus falou para mim, eu te quero aqui. Meu Deus. E aí foi forte. Aí eu comecei a chorar, assim, eu terminei a andar assim, no corredor chorando, né? E sentei e fiquei falando com Deus, mas por que eu vou ficar aqui, Deus? E Deus falou, você vai ficar aqui. Uau. Isso há 11 anos atrás, né? E eu sei que foi um processo. A Nasci para Deus, ela é uma igreja libertadora, né? Eu fui liberta de muitas situações aqui, né? Assim, a palavra que sai desse altar é uma palavra que liberta. Meu Deus, né? sim. Então, assim, é algo tremendo, que só a gente que está aqui, que vive, que entende, né? Exatamente. É lindo, lindo isso, pastora. E a senhora estava falando de todo o processo. Você passou por muitos ministérios já, né? E aí, a senhora falando, eu falei, meu Deus, é tão nítido, né? O quanto o nosso processo é literalmente um tempo de preparação, que o Senhor vai deixando a gente ali, faz um negocinho aqui, a gente só vai sendo preparado, né? E agora, pastora, atualmente, a senhora exercendo, né, o ministério pastoral aqui, participa também, né, serve em outros ministérios também. Atualmente, conta pra gente como que é isso, exercer o ministério pastoral e estar em outros ministérios também. Fala pra gente os ministérios que você faz parte. Amém. Na verdade, eu exerço o pastoral, né? E ministério, assim, que eu esteja fazendo parte, atualmente nenhum. Porém, eu estou em todos ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque eu amo estar com jovens, né? Eu gosto muito de estar nos bastidores, eu gosto de estar na cozinha. Pastora, a gente te vê pela igreja toda, vai ali, vai aqui, a senhora sempre está perto. Tem as festas das crianças, eu gosto de estar, então assim, eu gosto de estar com as pessoas. Eu acho que é bem isso, porque Jesus nos ensinou assim, né? Jesus, ele vivia na multidão. Então, eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, eu gosto de abraçar, eu gosto de ouvir, né? Então, eu acho que o ministério pastoral é isso, né? É ovelha. É isso. É você... A gente tem aprendido um pouco sobre discipulado, um pouco mais a fundo, né? Mas é você ser levantado para cuidar e, ao mesmo tempo, você trazer para perto para essa pessoa e aprendendo um pouco mais com você, com a sua vida, com seus comportamentos, né? É lindo isso. Só Jesus para fazer essas coisas tão lindas, né, pastora? E pastora, falando agora dessas coisas lindas que Jesus faz, você já viveu alguma experiência com o Espírito Santo? Algo que vem à sua mente assim que... Nossa, isso me marcou. Isso foi profundo. Conta pra gente. Amém. Na verdade, são muitas, né, experiências, assim. E falar de uma específica, você fica meio qual que seria melhor, né? Mas eu tive uma experiência com o Espírito Santo, um momento da minha vida, que durante um ano eu e uma irmã da igreja que eu era, nós fizemos um ano de oração na minha casa. Toda sexta-feira, nós duas estávamos lá com o joelho no chão. Que forte. Mais ou menos, elas chegaram na minha casa umas 11 horas da noite, né, 10h30, 11 horas, e a gente começava mais ou menos meia-noite, a gente ficava até às 6 da manhã, orando, eu e ela. Meu Deus. E foi um propósito que a gente fez. E durante esse ano aconteceu muitas coisas muito fortes na minha vida. Mas uma assim que marcou bastante, tem a ver com todo o propósito que Deus tem na minha vida, colocado no meu coração. Um dia nós estávamos orando, eu estava num canto da sala e ela num outro canto, né? E Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu vi como se eu estivesse na frente de uma praia e como se tivesse um mar, assim, infinito, né? Uau. E de repente esse mar, ele se transformava em crianças. E era muita crianças. Assim, sabe, muito. Eu ficava olhando aquele monte de criança, né? E eu falava para Deus, o que é isso, Deus? E Deus falava para mim, é o que eu tenho para entregar nas tuas mãos.
E eu ficava olhando aquele monte de criança e na época, né, eu era ainda da Renascer, eu tinha feito o curso da PEC, né, como eu já atuava em vários ministérios, porque você acaba fazendo tudo, embora eu não era do infantil, mas sempre tem aquele quebra-galho, né? Sim. Faltou, você tá ali. E como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, então eu fiz o curso da PEC, porque se precisasse de mim do infantil, eu estava lá e eu estaria capacitada para aquilo, né? E eu pensei que tinha a ver com o curso que eu tinha feito, né? E eu falei para o Senhor, mas tudo isso é na igreja? Esse monte de criança? Né? Então, para mim, seria tipo assim, todas as crianças evangélicas do país, sabe? Meu Deus! Eu falei, mas tudo isso na igreja? Como assim? É muita coisa, Senhor! Como que eu vou cuidar de tudo isso, né? E aí Deus falou para mim, não se preocupe, porque eu vou te capacitar. Meu Deus, né? Eu vou te capacitar. Linda. E aí Deus foi falando que ia me dar estudo, né? Porque lembra que eu falei que eu tinha parado na 6ª série, né? E aí Deus foi falando isso para mim. E eu continuei orando, tive a visão, tudo, e continuei orando. Passou algum tempo da oração, não consigo te dizer quanto tempo, né? Mas a pessoa que estava orando comigo, ela começou a narrar a visão que eu estava tendo. E porque eu continuei ali na visão, só que ela começou a narrar. E ela falou, eu estou te mostrando uma multidão de criança para você cuidar. E aí foi uma experiência que, assim, ela falando, você vendo chorando, e o outro... Gente. E ela orando em línguas e eu entendendo o que estava falando, né? Então, assim, tanto é que quando nós nos levantamos do joelho, né, no chão, nós nos abraçamos e até hoje, né? Esses dias mesmo a gente conversou pelo Facebook, né? E ela lembrou dessa cena. Ela falou, lembra daquele dia, tal, porque foi uma cena que marcou a vida das duas, né? E aí depois disso, né? Pegando já o gancho, depois disso, quando foi no ano seguinte, teve um provão do governo, que hoje esse provão chama SISU, né? E esse provão tinha um outro nome na época. E aí na verdade, a minha mãe me inscreveu nesse provão, que minha mãe trabalhava na escola pública. A minha mãe me inscreveu nesse provão, eu fiz a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª em um final de semana. No outro ano, de novo, teve o provão e eu fiz o 1º, o 2º e o 3º colegial. No outro ano, eu me inscrevi para a faculdade. Meu Deus! E aí, eu lembro que na época dessa inscrição para a faculdade, eu já sabia que eu ia fazer algo que envolvesse criança. Né? Então eu fui, na época não se chamava pedagogia, chamava licenciatura educação infantil ou anos iniciais, né? Eu fui e fiz para os anos iniciais e aí eu comecei a faculdade. Foi a primeira faculdade que eu fiz e aí Deus vem me preparando, né? Desde essa época eu estudo na área da educação e depois eu fiz história, né? Na verdade eu fiz essa faculdade. E quando eu cheguei na Nasci para Deus, por quê? Nessa época, é uma história muito longa. Pode contar, a gente está aqui para ouvir. Nessa época, era 3 anos e meio a faculdade. Né? E foi bem na época que houve a transição que estava saindo da licenciatura de ensino iniciais para pedagogia. Foi a mudança do nome, né? E aí, nesse período, eu tive síndrome de pânico. E eu não sabia. Na verdade, eu nem conhecia esse nome, né? Não era tão falado, né? Essas síndromes antigamente. Pouquinho mais. Isso foi em 2006, né? Então, a gente nem se falava sobre isso. E eu tinha 3 anos já de faculdade. Faltava 6 meses só. Eu já tinha entregado o TCC. Eu já tinha entregado horas complementares. Eu já tinha entregado estágio. Era só cumprir mais 6 meses. E aí, de repente, eu parei de ir para a faculdade. E parei de ir para a faculdade e eu saía, eu arrumava, eu saía. Quando chegava no portão, eu ia abrir o portão, eu falava, ai não, eu tenho que resolver tal coisa, e voltava. E assim foi indo, por vários e vários dias, né? O meu filho era pequeno, meus filhos eram pequenos, né? Eu levava muitas vezes eles na faculdade comigo e muitas vezes também deixava em casa. E aí o Gabriel, que é o meu filho mais velho, né? Ele olhava para mim e falava, mamãe, se você não ir para a escola, você vai repetir de ano? E eu falava, não vou repetir não, né? E assim foi. Até que a coordenadora do curso me ligou e falou, o que está acontecendo com você? Você vai perder, né? Vai pegar DP em tudo.
E eu falei, não, eu vou, mas não conseguia ir. E aí ela pediu para uma amiga da turma ir lá na minha casa, essa amiga foi, aí ela foi até de carro, eu entrei dentro do carro dela, ela me levou para a faculdade. E aí o psicólogo, né, o professor Carlos, ele começou a conversar comigo e aí ele entendeu que eu estava com síndrome de pânico. Meu Deus! E essa faculdade era a FIG do Vila Rosário. E lá eles têm todo um cuidado, né, todo um atendimento psicológico para os alunos, né? E aí eu comecei a fazer um tratamento lá com eles, né? A professora Cirlândia e o professor Carlos. Eu comecei a fazer o tratamento com eles, aí eles me falaram para que eu passasse com o psiquiatra, né? Aí eu passei com o psiquiatra, ele me passou remédio, tomei um remédio, nunca mais tomei nada. Não façam isso em casa, viu, galera? Cumpram direitinho. Cumpram. Tomem os remédios. Mas foi muito forte o remédio, aí eu não quis tomar. Continuei tendo ainda a síndrome de pânico, porém, um belo dia eu resolvi sair de casa sozinha e assistir uma peça de teatro em São Paulo. Do nada. Falei, vou assistir uma peça, era uma comédia. Aí fui para lá, assisti a peça, cheguei em casa 1h da manhã sozinha. Meu Deus. Rindo muito. E feliz. Fui curada de pânico. E era tão forte, porque assim, nós somos do meio evangélico, nós cristãos, antigamente tinha muito tabu com depressão, síndrome de pânico. As pessoas acreditavam que era demônio, né? E eu já era pastora nessa época. E eu vivi tudo isso e hoje eu consigo, né? Ter assim, a liberdade de falar para as pessoas. Se você tiver um problema, seja qual for na tua área emocional, procure ajuda. Né? Não ache que porque você é crente, porque você está dentro da igreja, porque você lê muito a Bíblia. Né? Eu era uma pessoa que eu lia a Bíblia praticamente o dia inteiro. Né? Não pense que isso pode deixar você mais forte ao ponto... Lógico que deixa, né? Mas ao ponto de você estar brindada de tudo, sim, né? Sim, de ser invencível, super-herói. Não somos, né? Não somos. O nosso corpo, ele pede ajuda. Né? O nosso corpo pede. E a gente precisa entender isso. A hora de parar, né? A hora de eu vou um pouco mais devagar. Né? Então, assim, eu acredito muito que a poderosa mão de Deus cuidou de mim. Né? Porque eu, na verdade, não entendia nada. Mas Deus é misericordioso, né? Uau! Nossa, o Senhor é lindo. Pastora, que história. A senhora podia facilmente escrever um livro. Eu compraria. Um livro você já ia vender. 2, porque a Sarinha também ia comprar. Eu compraria. Oh, glória. Que história, pastor, e de superação. E tem até um pouco a ver com o que eu queria perguntar para a senhora agora, porque a gente estava falando sobre cuidado, sobre buscar ajuda, e eu queria falar um pouco sobre o ministério pastoral que a senhora exerce hoje aqui na igreja. Só que retornando e a gente falando um pouco desse assunto ainda sobre pedir ajuda, né, pastora? Às vezes as pessoas, né, têm essa dificuldade de se abrir por se sentirem envergonhadas e acabam trazendo um fardo sozinha, que a palavra diz, né, é tão bom que os irmãos estejam sempre em comunhão, ou seja, nós precisamos estar junto de pessoas, né? Não conseguimos mesmo caminhar sozinhos, né, pastora? E trazendo isso para essa pergunta do ministério pastoral, pastora, a senhora agora cuidando, né, de vidas, o pastor, ele tem isso mesmo de ser aquele, eu acredito que talvez cuide de uma forma mais próxima e aprofundada na vida das pessoas, né? De conhecer profundamente histórias, de viver, de resgatar, de abraçar, de cuidar de verdade, né? Tudo isso que a senhora viveu e hoje cuidando de pessoas, sendo aquela que cuida, que auxilia, que toda essa caminhada da senhora passou por tantos ministérios, teve tantas experiências, cuidando de pessoas agora. Como que a senhora vê trazendo tudo isso que você viveu, que você já teve de experiência para servir, cuidando de pessoas? Só Jesus para fazer isso, né? Só Jesus. Como é isso para a senhora hoje, né?
derramar isso sobre pessoas, como que o seu coração sente quando você tá de frente para alguém e derramando um pouco de amor, derramando aquilo que você já carrega sobre a vida dela. Uma ovelha, né? Uma ovelha. Na verdade, tudo é um processo, né? E eu olho para minha vida e eu vejo o processo, né? E eu vejo que muitas vezes eu olho para as pessoas assim que eu tô conversando, que eu tô aconselhando, né? Eu olho e as pessoas começam a me falar algumas coisas e eu penso, você tem jeito. Porque olha onde eu tô, né? Se Jesus me tirou. E eu procuro deixar bem claro para as pessoas, por quê? Quando eu me converti, eu acho que eu falei para você a palavra, que foi a palavra da mulher prostituta, né? E aquela palavra ela falou muito forte no meu coração. E ela fala comigo muito forte até hoje. E a forma como Jesus, ele resolveu aquela situação, né? Quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra, né? Então nós vemos que Jesus ele estava sentado no chão, escrevendo, né? Ele estava agachado, escrevendo. E ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é dessa forma que eu olho para as pessoas. Eu olho para as pessoas e falo, eu já fui tão pecadora, né? Eu já fiz tantas coisas erradas, né? Então, assim, o meu coração é só de cuidar, é só de abraçar, é só de entender, né? Então, tem pessoas que passam pela queda. E o cair, ele é algo que, se a gente se colocar na presença de Deus, se a gente buscar a palavra do Senhor fala que o cair é do homem, mas o se levantar é de Deus. Então Deus, ele estende a mão e ele fala, tô aqui, filho, né? Se levanta. E o papel do pastor é isso, né? Não é julgar, não sabe, nós não estamos aqui como juiz, nós não estamos aqui como advogado, mas nós estamos aqui assim para cuidar, para alimentar, sabe, para abraçar, para dar força, para falar nós estamos juntos, seja, né, a hora que for, o momento que for, né, assim, 2h da manhã, precisa, manda um áudio, a gente está ali, né, é meio que loucura para alguns pastores falar, nossa, o que ela está falando, mas é a minha vida, né, é a minha vida, é assim, eu sou totalmente entregue ao propósito que Deus tem para mim, né, e eu acredito que quando a gente cumpre o nosso propósito, as coisas acontecem muito natural, né, e eu vejo o pastoreado algo muito natural, assim, fluir da minha vida muito natural. Glória a Deus. É isso, né, pastora? Não é algo que você correu atrás, é algo que veio sobre você. É realmente essa unção do pastoreado. Se derrama do céu, né? E isso flui. Flui, é nítido. Porque a gente vê a senhora passa por aqui, vai ali, vê a senhora em todos os... Quem não conhece, acha que a senhora serve em todos os ministérios da Graça para Deus. Porque vemos a senhora em todos os lugares. Mas é isso, né? É amar essa obra de Deus. E, pastora, a gente vai falar um pouco agora sobre identidade. A senhora passou por um processo, né, de conhecer a Cristo, e certamente nesse processo aí de conhecer a Cristo, a senhora deve ter passado, né, por isso de descobrir quem você era de verdade nele, né, a partir dele. Pastora, e como a gente faz esse podcast para que ele seja abençoador para as pessoas, eu queria que a senhora falasse para a gente, para ministrar o nosso coração, um pouco sobre identidade, sobre descobrir quem você é no Senhor. Como que foi isso para a senhora? É libertador quando a gente descobre, né? Como foi isso para a senhora? Cara, agora eu sei quem eu sou, quem eu nasci para ser, eu sou filha daquele cara. Como que foi para a senhora se descobrir no Senhor? No início, né, como eu não vim de um lar evangélico, né, então para mim foi tudo muito novo. A igreja, as pessoas, eu fui muito amada dentro da igreja, né, muito cuidada. Então, assim, o que eu não tinha, na verdade, no mundo, eu recebi dentro da igreja. Né, eu recebi muito abraço, eu era muito paparicada, sabe? As pessoas, elas me amavam de uma forma que eu olhava e falava, nossa, isso é para mim mesmo? Pastora, mas é que não tem como. A senhora é um ministério do amor.
A gente olha para a senhora e vê um coração gigante, assim, ó. Mas nem sempre foi assim. Por causa também dos traumas que eu passei na minha infância, na adolescência. Então, eu era uma pessoa, antes de Cristo, uma pessoa, assim, totalmente perdida. Eu era uma pessoa briguenta, eu era uma pessoa ignorante. Então, assim, se olhasse para mim, eu já falava, o que é que você está me olhando? O que você perdeu Qual em é mim? que é a tua? Eu falava, o que você perdeu em mim? Então, assim, eu era muito... na verdade, eu aprendi desde muito criança As a me vivências, defender. né? Então, Defesa. assim, eu não fui criada com o pai. E quando você é uma mulher e você não é criada com o pai, você, na verdade, ou você passa a sua vida inteira, né, sendo dominada por pessoas, ou você se levanta e você se coloca numa posição de ninguém mexe comigo. Né? Então, assim, eu preciso me defender. Né? Eu preciso me defender. Então, a minha infância, a minha adolescência... A infância eu era um pouco mais tímida, assim, porque eu não tinha força. Mas na adolescência, você começa a crescer, ninguém mais vai me dar um croque, né? Porque eu tomava muito croque. Eu tinha um tio dois tios, né? Ele me dava tanto croque, e ele falava para mim, ele falava o tempo inteiro que eu ia ser burra. Você é burra, você não vai servir para nada, sabe assim? Para mim e para o meu irmão. E um outro tio que ele falava assim, filho de mulher separada, a mulher vira prostituta e o homem vira bandido, maconheiro. Então, assim, eu e meu irmão, a gente cresceu ouvindo essas palavras. Rotulados, né? Rotulados, machucada mesmo. Então, quando eu fui para Cristo, que eu fui amada, né? As pessoas me respeitavam dentro da igreja, as pessoas me chamavam pelo nome. Então, veio essa identidade, né? Uau. De filha de Deus. Eu comecei a me valorizar, né? Não foi algo que foi do dia para a noite, né? Foi um processo de libertação, de deixar para trás todo o teu passado, né? Então, houve mesmo esse processo. Mas eu comecei a entender que eu era filha de Deus, eu tinha um pai, né? E eu comecei a enxergar ele como pai, né? Que ele me amava através do amor das pessoas, né? Então, na verdade, a gente não tem noção de como nós tratamos as pessoas dentro da igreja, é assim que ela vai se enxergar. Né? Se você amar, né? Se você amar, a pessoa ela chega do jeito que ela chegar. Se você amar essa pessoa independente, né, de quem ela é, da roupa que ela está vestindo, né? Hoje a gente vive dentro da igreja, não só dentro da igreja, né? Mas a gente vive assim no mundo, né? Essa situação da identidade de gênero, né? E às vezes a gente olha para as pessoas e a gente quer afastar por causa do nosso preconceito, por causa da nossa forma de ver. Tipo assim, não saiu desse padrão aqui, daquilo que eu acredito, então não serve, né? E nós temos que quebrar isso. A gente tem que entender que a igreja está de portas abertas para receber a prostituta, para receber o homossexual, para receber o negro, para receber, sabe, quem tiver que entrar, né? O adúltero, né? Porque às vezes nós recebemos dentro da igreja o traficante. Só que a gente não sabe que ele é traficante. Exatamente. Porque ele tem um carro bom, porque ele tem uma boa roupa, aparentemente uma boa família. Sim. Mas ele senta aí e a gente olha para ele como se ele não tivesse pecado. Mas se entrar um trans dentro da igreja... Nosso olhar pode até mudar, né? E a gente olha e fala, não, nem perto eu quero sentar. E eu fui essa pessoa que chegou dentro da igreja totalmente destruída, né? Por dentro totalmente quebrada. E fui amada. E esse amor me trouxe até o dia de hoje. Essa nossa conversa foi o amor que eu recebi dentro da igreja. Uau, te trouxe, te restaurou, te curou, te deu uma nova identidade. Ou seja, você não era aquilo que diziam, né? E através do amor que te entregaram, né? Refletindo Cristo, você descobriu quem você era. Filha. A gente vai falar agora sobre paternidade. Identidade, né? Descobrir quem você é, que você não é o que o mundo diz, para logo depois você se descobrir filha. Pastora, e é muito difícil, né? Você, trazendo a sua história, você conseguir ver Deus como pai, não tendo uma figura de pai, tendo um negócio vago ali. Como saber
como se é receber um pai na sua vida. Como saber isso se você nunca teve? Deve ter sido um processo bem difícil, né, pastora? De você realmente se posicionar e falar, eu sou filha porque eu sou filha de um pai que é presente, de um pai que não falha, de um pai que... Porque a gente tem essa coisa de fazer a comparação, né, com o nosso pai terreno e a despeito de ter um pai bom, presente, ausente, ele sempre vai falhar, o pai terreno, né? Só que o pai celestial não. Então, como foi isso? Se assumir e se ver como filha, tendo esse lugar vago, né, da paternidade na sua vida. Como que é isso? Foi isso de se assumir como filha, falar, eu sou filha. Como que foi para você esse processo? Então, como eu falei, né, na pergunta da identidade, foi um processo e ele foi acontecendo, né? Ele foi acontecendo de uma forma assim, à medida que eu fui me abrindo para o tratamento do Espírito Santo, para a cura, foi acontecendo a paternidade, né? E logo de princípio, quando você chega... Ele foi mexendo nessas áreas, né? Quando você chega, você não entende, né, que ele é o teu pai. Então, você tem aquele encontro com Jesus, a sua vida ela muda totalmente. Você é assim, é como se você dormisse destruída e acordasse vazia. Com 360. Vazia que eu falo no sentido de vazia. Não tem mais nada que está me impedindo a viver uma vida diferente. Fardos, né? As coisas. Vai saindo tudo. E aí você vai reaprendendo. E a paternidade em si, é o que você falou, como eu não tive essa experiência, né? Eu tenho poucas memórias do meu pai, na verdade. Eu tenho as memórias mais... Ele mesmo deitado na rua. As memórias da minha mãe pegando ele, deitado na rua, colocando no carro, levando para a casa dele, dando banho. Eu tenho muita memória da minha mãe dando banho nele, né? E a única memória, eu tenho duas memórias dele que ele não estava bêbado. Uma, ele era sapateiro, então ele estava costurando o sapato. Eu não me recordo assim direito, mas eu lembro da cena, ele com o sapato costurando. E eu lembro da última vez que eu vi ele vivo, que a gente estava numa esquina, e ele estava com uma roupa branca até, e ele parecia estar bem, não estava bêbado. Então, é as únicas memórias que eu tenho. E depois da minha conversão, assim, eu abracei a Jesus, e Jesus é filho, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ter essa identidade junto com Jesus. Jesus é filho, eu sou filha. E eu comecei a entender isso, né? E eu fui trabalhando isso, né? E a palavra, ela nos ensina muito sobre isso. Né? Que Jesus chama Deus de Pai. Né? E eu comecei a chamar Deus de Pai lendo a Bíblia. Porque se Jesus chamava Deus de Pai, né? E eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? Então eu tenho que agir como Jesus Cristo. E eu comecei a praticar essa forma de chamar Jesus, de Deus de Pai, né? Então foi o que foi acontecendo. Lógico que não foi de um dia para o outro, mas foi um processo, né? E foi um processo bom, né? Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado, Bia? As pessoas, às vezes, elas vão para a igreja e às vezes passa 10, 20 anos dentro da igreja e fala, é tão difícil ser crente, né? E eu não consegui enxergar essa dificuldade. Uau! Eu não consegui, porque eu acho que a minha vida era tão difícil antes de ser crente, né? Eu sofri, durante a minha adolescência, eu já tomei remédio 3 vezes para morrer. Eu tomava remédio com pinga, né? Garrafa de velho barreiro. Então eu não queria viver. Então depois que eu me converti, tudo mudou. A minha vida virou maravilhosa. Literalmente ele te puxar de um lugar e te colocar num outro extremo. Quem me conheceu assim, igual minha mãe, meus irmãos, parentes meus, né, que me conheceu antes de Cristo e me conhece hoje, entende o que eu estou falando. A minha vida é outra e é maravilhoso, eu não vi a dificuldade. Uau! Pastora, mudando de um assunto para outro, de 0 a 100, assim, do nada, conta pra gente algo engraçado que você já viveu na igreja. Nossa! Deve ter várias coisas aí.
Então, Que a senhora transita tanto nos ministérios, nos lugares, deve ter vivido muita coisa já. Eu passo os micos, Bia. Eu passo umas coisas boas, viu? Que depois eu olho e falo, eu não acredito que eu fiz isso. Todo mundo já passou já o dia. Eu não acredito. Tem hora que eu olho e falo, gente, não saiu de mim essa. Essa não saiu de mim. Aí a minha filha, né, a Sara, o Gabriel também fala, né? Não se preocupe, mãe. É você sendo você. Mas... Você só tá sendo você. Fica tranquila. Fica tranquila. Mas teve uma vez, né? Eu pastoreei igreja, né? Fui pastora titular de igreja. E uma das igrejas, eu pastorei 3 igrejas. Uma no Parque Continental, a outra foi na Avenida Guarulhos, né, perto ali da Ponte Grande, e a outra foi em Santa Isabel. Essa igreja da Ponte Grande, praticamente a gente foi sozinho para lá, né? Eu fui com 2 crianças pequenas, né? A Sara tinha acabado de nascer. A igreja foi inaugurada, eu estava dentro do hospital tendo a Sara. Meu Deus! E eu saí do hospital, já fui direto, tipo assim, 5 dias eu fui para a igreja com cesárea. Deus. Né? E nessa igreja não tinha louvor, não tinha ninguém. Então o que você fazia? Você abria o culto. Fazia tudo. Você ministrava louvor, você pegava oferta, né? Você fazia tudo. O Gabriel nessa época, o meu filho, né? Ele tinha 3 anos, ele ficava na porta entregando panfleto e evangelizando. Uau. Com 3 anos. Botava todo mundo para servir. A Sara só não servia porque ela estava no manjazinho. Não tinha como. Ela tava no porque senão servia também. Não servia. E assim, nesse dia eu passei, acho que foi um micão mesmo. Por quê? Eu estava cantando louvor, né? Imagina, cantando louvor. Peraí, a senhora... Não. Manda uma aí, pastora. Não. Oi. Não, o povo vai desligar a televisão. O que acontece? Eu estava cantando, né? Porque não tem quem fazer, então você colocava o CD e ia vai junto. Tudo. Aí tô cantando, de repente, menina, eu esqueci a letra da música. E eu fiquei, o microfone na minha frente e a música, ela era uma música agitada, né? Não vou cantar ela. E aí... Só uma palhinha, vassoura. E aí eu comecei cantando a música e aí deu um branco. E eu fiquei olhando, só que olha para você ver o que Deus faz. Quando começou o culto, chegou uma moça e essa moça estava aos prantos, com uma criança no colo, mas chorando muito. Ela sentou na última cadeira. E na hora que eu fiz isso, na hora que eu parei a música e fiquei, aí eu olhei pro lado, né? E falei assim, falei para a pessoa do meu lado, eu não sei mais a música, vem cantar aqui. Sinceríssima. Canta vocês, eu já mandava uma dessas. Mesmo. Vai, igreja! Mas vamos louvar. Mandava uma rajada de língua, mais ou menos, vamos dar uma disfarçadinha. Eu mandava uma dessa. Sinceríssima, gente, não sei mais a letra. Foi bem isso. Só que aí o que aconteceu? Eu falei isso, entreguei o microfone e desci. Quando eu desci rindo. Porque aí uma dessa você só pode rir, né? Claro! Aí eu saí rindo. E eu fui pro final da igreja, no fundo, e a moça que entrou chorando. Ela parou de chorar e começou a rir junto comigo. Mas ela ria e ficou nós duas rindo muito. Meu Deus! Então eu acho que se foi uma coisa muito engraçada. Até no mico, você foi usada pelo Espírito Santo. Você viu como Deus é bom? Porque a mulher chegou chorando, o que a senhora fez? Passou um som do riso. Passou um som do riso. Mas foi muito... Foi curada. Foi muito engraçado, gente. Até hoje, quando eu lembro da cena... Não, e a senhora super sincera, pastora. Eu já ia mandar vamos lá, igreja. Todo mundo louvando comigo. Eu já ia tentar dar uma disfarçada. Senhora, gente, não sei. Esqueci a letra, galera. Esqueci. Acontece, pastor, até nas melhores famílias. Meu Deus. Ainda bem que eu nunca mais me atrevi. Eu não consigo imaginar a senhora cantando louvor. Eu nunca ouvi. Não posso, né, Bia, falar não se é ouvir. bom ou não, mas eu não consigo imaginar. Porque a senhora profeta, né? Bah, aleluia, cantando. Seria uma coisa interessante da gente investigar. Qualquer dia, pastora, você podia soltar esse talento pra gente aqui. Eu vou cantar em casa e mando um videozinho pra você. Mas só em casa. Pastora, e falando desse, né, esse podcast que a gente tem feito para os jovens e tal, na verdade tem feito para todo mundo que tem, né, interesse de ir lá.
acessar, ouvir, conhecer. Mas o IGO, nós somos, né, esse ministério de jovens e o Senhor tem feito coisas tão lindas, tão especiais assim no nosso meio. Como que a senhora vê essa geração de jovens hoje? A senhora, há quantos anos a senhora já está servindo ao Senhor? Se converteu? Quantos anos? 26. 26. De 26 anos para cá, essa geração de jovens, você se converteu, você era jovem, né? Qual que é a diferença? Como que a senhora vê essa geração atual, né? Que tá aí servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. O que a senhora acha dessa geração atual? Eu vejo que hoje, por causa do conhecimento, né, eu acredito muito que a internet, ela é uma ferramenta e ela ajuda muito, né, no o levar da palavra e todo esse conhecimento que está na palma da nossa mão, né? Hoje as pessoas leem mais do que antigamente. Então, assim, antigamente era muito difícil ter esse movimento de leitura de livro fora a Bíblia. Né? Então, a gente ficava mais preso na Bíblia. Então, a nossa geração, ela foi uma geração bastante avivada mesmo, né? Mas eu vejo que a geração agora é a geração que tem tudo. Ela tem tudo, ela é completa. Ela é completa. É a geração que tem muito profeta, né? Não que a nossa não teve sim, né? Mas eu falo assim, é uma geração que ela tem o conhecimento, que ela tem mais vontade, mais sede, ela pensa mais no futuro. Os jovens hoje dentro da igreja, ele tem mais possibilidade, né, de ir a lugares que nós não tínhamos, até mesmo por causa da internet. Então, você joga um vídeo, pessoas que estiver do outro lado do mundo, ele está te vendo. Né? Então, assim, a facilidade, e eu vejo que tem muito jovem entregue. Eu vejo aqui no IGO, né, os jovens da nossa igreja aqui, eu estou com vocês, eu observo, né? Junto. E eu vejo vocês, assim, se derramando mesmo, sabe? Buscando mesmo a presença do Espírito Santo e recebendo, né? Porque entre o buscar e o receber tem ali um espaço, né? Então, assim, vocês buscam, mas vocês estão buscando da maneira correta. E essa maneira correta está levando vocês além, né? Vocês estão subindo de patamar. E eu vejo que o nome Gol, ele já diz tudo, né? Você vai? Eu vou. Bora lá. Estamos prontos. Nós estamos prontos. Então, assim, eu vejo a geração, eu vejo vocês, jovens, tomando conta mesmo dessa cidade e surgindo mais e mais jovens aqui, não só na Nasci para Deus, mas em todas as igrejas, surgindo, se levantando, né? Quando eu abro as redes sociais, eu vejo uma carinha lá que eu olho e falo, não, tem mais de 20 anos. Né? E eu vejo ali pregando a palavra, o meu coração ele se enche de alegria. Uau. Né? Por quê? Porque eu iniciei dessa idade. E quando eu me converti, que eu te falei, eu me entreguei muito para Cristo. E a única vontade que eu tinha era de ganhar pessoas para Jesus. O anseio, né? E que essa sede, né? Que eu sei que é o momento agora de ir, de ganhar pessoas para Jesus, né? Que essa sede venha cada dia mais se levantar, né, nessa nova geração. E eu sei que está se levantando. A gente percebe o quanto vocês estão evoluindo, o quanto vocês estão se esforçando, né? E eu tenho certeza que muita pedrinha, né, vocês vão colecionar na coroa de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o nosso anseio, pastora, mesmo crescer, avançar. E a senhora falou que começou jovem também, né? Ministrar. E fala pra gente como que foi a primeira vez que a senhora ministrou. Nossa! Tinha quantos anos, pastora? Primeira vez que eu preguei, eu tinha 21 anos. Uau, super nova. A minha caminhada ministerial ela foi muito rápida, né? Eu me converti aos 20. Aos 21 anos, eu já fazia tudo dentro da igreja. Uau. E a primeira vez que eu preguei... Intenso, né? Intenso. Foi. Em 3 anos, eu fui ungida pastora. Uau! Fui ungida pastora com 23 anos. Eu estava grávida da Sara. Meu Deus, super nova. Então, assim, muito nova.
É lógico que hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu era totalmente inexperiente, né? Errei muito, sim, né? Tentei consertar, mas eu olho para trás e eu vejo que talvez não era o momento certo, porque eu era muito nova, né, na conversão. Mas eu vejo também que eu fui amadurecendo e aprendendo, sabe, com os meus erros. E hoje eu olho e falo, se eu tivesse sido ungida 10, 15 anos depois de convertida, muitas coisas talvez não teriam acontecido da forma que teria acontecido, que aconteceu, né? Mas eu glorifico a Deus, porque Deus foi bom em tudo. Todas as coisas. Foi bom em tudo, né? Então foi um tempo muito bom. E, pastora, da primeira vez e dessa época que você, né, ministrava tudo, para o depois de receber a unção pastoral, teve diferença? Você percebeu alguma diferença quando você subiu no altar para ministrar? Você sentiu diferença de ministrar antes e pós unção pastoral? Sim. Uau! Sim. A primeira vez que eu ministrei, que eu não era pastora, na verdade, eu ainda era aspirante ao diaconato, né? Foi bênção. Eu ministrei, eu vi o agir de Deus, eu vi Deus falando com a igreja, né? Eu senti algo assim, sabe quando você faz algo e você fala, eu acho que isso aqui é o que eu tenho que fazer. Tô no lugar certo. Eu acho que é isso aqui mesmo. Uau. Porque foi um sentimento de alegria, de felicidade. E eu não queria, né? O pastor, na época, que era o meu pastor, ele, no culto da manhã, ele falou assim para mim, assim, você ministra no culto das 5. A igreja que eu era tinha 3 cultos. Culto das 10, culto das 17, culto das 19. Então, acabou o culto da manhã, ele falou, você ministra no culto das 5. Eu falei, você tá brincando, né? Para de piada, uma hora dessa, engraçadinho. Aí eu falei, é brincadeira isso? Ele, não, eu não vou vir. Eu falei, lógico que você Meu veio. Meu Deus, que nervoso. E aí, nessa época, eu não... Eu fingi uma dor de barriga, pastora. Não vai dar. Nessa época, eu ainda não tinha estudo. Eu não tinha ido para a faculdade, nada. E hoje eu consigo entender que eu era uma analfabeta funcional, né? Então, assim, eu não tinha... Eu não manuseava a Bíblia como hoje, né? E eu lembro que ele não chegava. Ele simplesmente não foi. Meu Deus. E aí eu abri o culto, o louvor cantando, e eu esperando. Não, ele vai vir. Ele vai vir. Ali, ó, Senhor, manda esse homem. Aí foi 3 louvor, a oração da família. Então, primeiro era a oração do perdão, aí mais um louvor, depois a oração da família, e eu esperando. Aí o louvor olhava para mim e eu fazia assim para eles, ó. Mais uma. Vai tocando tudo aí. Ele vai chegar. E aí ele não chegou. Então, chegou uma hora que o ministro olhou para mim e aquele olhar foi, você vai ter que ir. E aí eu fui, abri a Bíblia, né? Li aquele dia, eu passei o dia inteiro. Como ele falou que não ia, eu pensei, acho que ele vai, não vai. Mas eu fiquei tentando ler a Bíblia. Por via das dúvidas. Né? E aí eu abri a Bíblia, li o versículo e comecei a pregar. Né? Uau. E assim, eu fui ministrando. E na época eu já tinha feito a escola de profetas, né? Porque tinha a escola de profetas nível 1, 2, 3 e 4. E eu já tinha feito as 4. Essa escola era na própria igreja que você ministrava ou não? Foi em outro lugar, escola de profetas? Ela era na sede, né? Então tinha na sede. Então nós fazíamos todos, né? Que era da igreja, independente de servir ou não, quisesse fazer, faria. E eu fiz as escolas de profetas até o nível 4. Eu fiz a avançada, que é o nível avançado pastoral, porque aí já já é uma recomendação do bispo. Então o bispo ele olha para você e ele enxerga em você, né, um ministério, e ele te manda para avançada. Eu já tinha feito, então tudo que eu aprendi da Bíblia foi nessas escolas, né? Fiz também um curso de teologia. Esse curso também, na época, eu também ainda não tinha terminado os estudos. Foi um curso de teologia da igreja, né? Sabe? E era de 2 anos. Então, eu fiz esse curso de teologia. Então, tudo que eu sabia da Bíblia era o que eu tinha aprendido na igreja. Uau! Né? Então, eu não tinha conhecimento, não tinha muito estudo, né? Como eu te falei, analfabeta funcional.
Porém, eu estava ali aprendendo. E aí eu continuei pregando e a gente ia em várias igrejas, dentro do próprio ministério, né? Então, hoje você está na sua, amanhã você está pregando na outra, e aí vai, e aí foi indo. E aí você perguntou da diferença, né? De quando eu fui ungida pastora. Eu lembro o dia que eu preguei a primeira vez, depois da unção. Uau! Ficou marcado? Foi. Por quê? Porque quando eu comecei a ministrar, quando eu fui porque eu cheguei perto do púlpito, abri a Bíblia, Deus falou para mim, não é essa palavra. Eu tinha preparado uma palavra. E Deus falou para mim, não é essa palavra. E aí eu fechei o olho e orei com o microfone. Aí eu comecei a orar, né, para a igreja. E aí Deus falou para mim, é Jó. E aí eu li Jó, uns versículos de Jó, capítulo 1. E aí Deus foi ministrando, né? Primeiramente para mim, Na hora. Né? Na hora, porque você recebe primeiro, né? Meu Deus. E Deus foi ministrando para mim e foi algo tão incrível. Isso foi tão incrível que Deus falou para mim: antes você me conhecia só de ouvir falar. Só que agora você vai me conhecer de comigo andar. Meu Deus. E foi algo muito forte. Né? Por isso que marcou muito esse dia. Tô até vontade de chorar agora. E foi algo que Deus me deu visão. Deus me deu revelação naquele dia. Né? Foi algo assim que eu senti a diferença mesmo. Né? Não porque um pastor é melhor, não é isso. Mas foi a marca do meu ministério. Né? A marca do meu chamado, daquilo que Deus tinha comigo. Talvez se você perguntar para um outro pastor, ele vai falar que não, né? Ele não viu essa diferença. Mas realmente, depois da unção e daquela ministração, eu passei por tantas coisas, tantas transformações, que hoje eu posso falar para você, eu conheço Deus de com Ele andar. Né? Não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Pastora, e a próxima pergunta na verdade, é uma dica, né? Para a senhora trazer para a gente de como montar, né, uma ministração, como, né, a gente se preparar para isso. Mas dentro dessa pergunta, a senhora falou muito do andar com Deus e falou dessa experiência, né? O relacionamento com o Espírito Santo, né, da dependência de tô aqui para ministrar uma palavra, mas não importa, eu preciso depender dele porque quem tem que ministrar não sou eu, é ele, né? Como se preparar para ministrar uma palavra, trazendo já logo isso encaixado de ser dependente do Espírito Santo? Amém. Eu acredito muito assim, o preparo ele é todo dia, toda hora. A sua vida mesmo, ela tem que ser uma vida de entrega. Né? Então, assim, é claro que quando você sabe que você vai ministrar, e aqui a gente está falando com uma pessoa também que ministra, então você vai entender mais ou menos não, você vai entender profundamente o que eu estou falando. Mas, assim, quando eu sei antes que eu vou ministrar, então a palavra ela já está dentro de mim. E é tão incrível que eu não sei se acontece isso com você, mas comigo é assim, eu começo a ler uma palavra na semana e eu vou, né, naquela palavra. Então agora, esses dias mesmo, eu tô numa palavra, eu comecei lendo, né, Gênesis, algumas coisas, assim, eu tô fixada em uma palavra. Né? E é assim que vai acontecendo. Brotando, né? Você vai lendo e tem hora que eu volto no versículo, eu leio o versículo, aí eu volto, eu leio. Aí você já lembra de outro que... aí vai vindo o tema na sua cabeça, né? E você vai, escreve, e vai vindo os tópicos, você vai, escreve, e aí você vai se preparando. Mas eu tenho uma coisa minha, é minha isso daí, tá? Que acontece comigo quando eu vou ministrar, eu leio bastante, né? Eu procuro conhecer muito o que eu estou falando, conhecer. Por exemplo, se eu for falar da vida de Jacó, então eu vou ler toda a vida de Jacó, não vou ler só aquele capítulo. Que negócio. Não, eu leio toda a vida de Jacó. Então e a Bíblia, ela é muito linda, porque você lê ela hoje, amanhã quando você lê, você fala, nossa, isso aqui estava aqui mesmo, como que pode? Né? E você já vê ela de um outro jeito, e depois você lê de novo e vê de outro jeito. É muito louco. Ela tem vida, né? Ela tem vida. E ela fala com você. Ela fala. E aí é algo que eu faço, assim, pessoal meu. Eu leio, e eu deito e eu durmo.
Eu tenho que dormir antes, mas eu durmo mesmo, né? Eu deito, eu durmo. E assim, eu deito e na hora que eu tô deitada, eu fico pensando no que eu li. E ali eu durmo pensando no que eu li. Uau. E ali eu vou me alimentando, porque é um momento que o Espírito Santo está falando muito comigo, no momento do sono mesmo, né? Então essa é uma dica que eu faço comigo. Uau. Eu faço. Leiam a Bíblia e durmam. E durma. E durma muito bem, descansa. Você sabe que eu aprendi... É muito particular, né, pastora? E assim, o Espírito Santo, ele ministra e ele faz, ele age tão particular, né? E de várias formas, eu nunca ia imaginar que isso... Eu preciso de dormir. ler e dormir. Uau! E assim, eu aprendi, né, depois estudando, eu fiz neuropsicopedagogia, né? E aí eu aprendi nesse curso que quando você lê e você dorme, você aprende mais o que você leu. Você absorve mais. Uau. Mas foi algo que eu comecei a fazer muito antes de aprender. O Espírito né? já fazia comigo. E eu falei, nossa, é isso que acontece comigo. Ele só tá me ensinando mais. Por isso que eu durmo. Por isso que eu durmo. Pastora, vamos falar um pouco de Encontro Vida Vitoriosa? Porque tá chegando. Assim, falar, a gente sabe que não pode falar. Vírgula, né? Falar, mas não pode falar muito, porque se você não for, você precisa ir. Isso é muito sério que eu tô te falando. Você precisa muito ir. Porque é um marco na nossa vida. Meu Deus do céu, é um marco. E a senhora sempre serve, sempre tá lá, né, pastora? Fala um pouco pra gente como é servir aquilo. A gente tava falando um pouquinho antes, né, de começar a filmar. Conta um pouquinho pra gente, pastora, como que é servir naquele lugar, que é incrível. Na verdade, nós estávamos falando justamente isso, né? O quanto nós somos impactadas, né? O quanto nós somos, assim, privilegiadas. Nós nos sentimos honradas, né, de estar ali. Sim. E o servir no encontro é algo que alimenta a gente. Né? Nós estávamos falando, parece que a gente só se enche. Aí, a gente acha que a gente está indo ali para entregar, para servir, para dar o apoio, né? Mas lá dentro, quando você está lá, é lógico que tem toda a preparação antes, né? A gente sabe disso. Então, há o jejum, a oração, a equipe toda muito unida, né? Você está lá, você sabe, Bia. A gente se olha, a gente sabe o que o outro quer. Sim. Né? Então, assim, o pastor Ivan, a pastora Raquel, assim, eles à frente do encontro, eles são pessoas que eles deixam a gente totalmente à vontade. Eles dois são dois, assim, que você olha, é o Ministério do Amor. Você vê um coração gigante, porque eles são incríveis. São. E eles te deixam à vontade para servir, né? E quando você vê aquelas pessoas, né? Geralmente é 120 vagas. Quem não foi, quiser ir, corre. Corre, porque tem pouquíssima mesmo. E é tão forte o nosso encontro, porque antes de eu participar do encontro da Nasci para Deus, eu tinha feito já em 4 outras igrejas, né? E quando eu cheguei na Nasci para Deus, os meus filhos foram primeiro, né? Eu falei para eles ir primeiro, porque eles nunca tinham ido. Então, eles foram primeiro. Quando eles chegaram em casa, chegaram contando, né? Como que foi e tal. E eu pensando, nossa, eu já vi, né? Porque é muito parecido, né? Ah, mas é do mesmo jeito e tal. E aí, no outro mês, eu fui. Porque eles ficavam, mãe, você tem que ir logo, você tem que ir, você tem que ir. E os dois eram adolescentes, né, na época. E aí, eu fui e, realmente, na verdade, os 4 outros que eu fiz foram bons. Mas eu vou falar para você, o mover da Nasci para Deus, eu nunca tinha visto. Lugar. Eu nunca tinha visto. Eu acho que você também pode falar a mesma coisa, porque... Meu Deus. Tanto quanto você serve, quando você está lá, vivendo o encontro, sendo um encontrista, quando você é um encontreiro, né? É algo que acabe, você tá aos prantos. Né? Único. E a gente se ama muito naquele lugar, a gente se abraça. A gente... É tanto amor, pastora. Parece que é o amor encarnado naquele lugar. É surreal, né? Surreal. Como a gente sai de lá parece com o amor exalando, assim. Né? É incrível. Meu Deus. Você não dá vontade de ir embora. Não. E no último dia é a maior tristeza quando tá chegando no fim. Tipo,
quero mais. Tá acabando. Isso. É incrível, é incrível. Então, se você não fez a sua inscrição, corre em nome de Jesus para fazer. Você precisa passar por esse encontro que é um divisor de águas, né? E assim, é tão assim forte, porque quando tá chegando na semana do encontro, as pessoas elas começam a ficar desesperadas, porque, né, infelizmente elas deixam para última hora, e elas começam a ficar desesperadas. E aí não tem mais vaga. E aí elas choram, elas pedem, né? E, por exemplo, no encontro passado, né, só na lista que eu estava fazendo, tinha 26 nomes, esperando alguém desistir para ir. Né? Então, assim, quem não fez, não espera. Corre, meu querido. A chance é agora. Depois você conta pra gente. Pastora, deixa eu te fazer uma pergunta muito essencial para nós jovens, não só para a gente que é jovem, né? Na verdade, para o cristão. E é muito bom a gente ouvir isso da senhora, que teve toda uma caminhada, que não foi fácil. Teve uma vida muito intensa, um encontro muito intenso com Jesus. Só que a palavra diz, né? Aquele que está de pé tem que dar uma vigiada. Porque senão você também, até você pode cair, né? Tá de pé. Pastora, o que fazer para evitar cair? Eu sei que são indícios, né? É do pouquinho. Mas deixa essa dica pra gente, você como pastora, que deve auxiliar tanta gente, né? Falar disso para tantas pessoas. O que fazer para evitar cair? Então, Bia, como você falou, né? Todos nós estamos sujeitos à queda, porque nós temos que viver na palavra, né? E viver no espírito, e saber que nós não somos super-heróis, e que a gente precisa se proteger, se blindar, né? O que fazer para não cair? Buscar Deus sempre, a palavra sempre, se fortalecer, se alimentar da palavra, né? Ter uma vida de oração, ter uma vida de entrega e fechar os olhos para as coisas que é tentação, né? Por exemplo, lembra que eu contei quando eu me converti, que eu tinha um namorado? Lembro. Né? Então, esse namoro era um namoro praticamente casado. Né? Se eu continuasse com esse namoro, eu iria ter uma vida santa diante de Deus? Não teria. Então, assim, o que eu fiz logo de cara? Eu escolhi a Cristo. Então, eu acho que para não cair, todos os dias você tem que escolher a Cristo, né? E eu tenho algo que eu carrego comigo assim muito forte. Eu aceito Jesus todos os dias da minha vida. Eu acordo falando, Senhor, eu te aceito. O Senhor é a minha vida. Uau, né? Que lindo. Porque se a gente não ter esse momento de olhar e falar, eu não sou super-herói, não sou forte, mas eu preciso de Jesus Cristo para me fortalecer, né? Eu começo a fechar os olhos para aquilo que é errado, né? Fechar os olhos para aquilo que eu tenho que fazer de certo e viver o errado. E para a gente se defender é justamente dar as costas para tudo que vai nos fazer pecar. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque. Se a sua boca, costura ela. Se aos seus ouvidos, feche. Né? Seja o que radical, for. Seja né, radical. A gente precisa disso. A gente precisa viver uma vida com Cristo sincera, verdadeira. E assim... decidida, posicionada, né? E assim, é reconhecer a sua falha, reconhecer os seus medos, as suas fraquezas, né? Então, assim, a minha fraqueza é essa. E ter essa liberdade de falar com Cristo. Senhor, eu tenho medo de cair nessa situação. Então, assim, é confessar para o Senhor Jesus os nossos pecados. E também tem o fato de você saber que você não está sozinho. Se você não está aguentando algo, procura o teu pastor. Procura o teu líder. Né? Procura uma pessoa que ela tenha a palavra nela, que ela vai ter como te ajudar. Porque geralmente quando, por exemplo, você está quase para cair, se você procura um amigo da faculdade,
Você procura um amigo do serviço, do trabalho, que ele não tem a mesma fé que você, ele vai te incentivar àquela queda. Conselhos completamente diferentes, contrários do que... Então, assim, é procurar pessoas que vai te levar mais perto de Deus, pessoas que vai olhar para você e falar assim, ó, tá errado o que você tá fazendo. Não é dessa forma, para. Que vai ser sincero, né? Sincera, pessoas verdadeiras. Não pessoa que massageie o seu ego, sabe? Que seja adulador, que não, vai lá, continua, né? Ah, Deus conhece o teu coração. É lógico que Deus conhece o teu coração. Ele conhece a tua fraqueza, mas Ele quer que você se entregue por inteiro para Ele, ao ponto dele olhar para você e falar, realmente você depende de mim, e eu te protejo. É isso. Pastora, essa foi a nossa última pergunta. Uau! E passou tão rápido, tão leve, a gente vai conversando, né? E vai fluindo. É incrível, incrível. E que delícia, pastora, aprender, ouvir, receber, é uma honra, um presente te ouvir. De verdade, a sua história inspira e escreve um livro, pastora. Meu Deus! Escreve um livro, isso é profético. Amém, receba. Recebo, você é eu vou comprar esse glória, livro. Aleluia. Dá uma história, pastora, de inspiração, de vida, de posicionamento, né? E do que o Senhor pode fazer por nós, de tirar a gente literalmente de lá de baixo e colocar a gente em lugares altos. Que coisa linda. E é tão assim, porque eu me formei pedagoga, né? Por causa de tudo aquilo que eu te falei. Depois eu fiz história, porque eu gosto de história, né? Eu gosto de aprender. E eu já dei aula para adolescentes, né? E ultimamente eu estou tendo bastante convívio com adolescentes. Eu sou aplicadora de prova, então eu também pego aula substituta, né? E esses dias eu estava com uns alunos, né? E eu conto a minha história para eles. Aquilo que a gente conversou aqui, eu conto dentro, né, do projeto Vida, que é dado dentro das escolas. E assim, é tão bom, porque eles param, eles ficam te olhando, sabe? E é uma forma que você está evangelizando. Com certeza. E eu tenho as salas de aula que eu tenho entrado, eu tenho pregado Jesus. Uau. E eu falo de Jesus. E é algo que eu não tenho como fazer diferente. Porque Jesus, ele é a minha vida, né? Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. Né? Então não tem como eu agir de outra forma. E quando eu olho adolescentes, né, a faixa etária que foi a idade que eu mais sofri, né, a idade que eu tive crise de existência, de identidade, que eu não queria viver. E eu olho para eles e eu falo, eu tenho uma coisa boa para entregar para eles. É isso. Né? Eu tenho um abraço, né? E eu abraço mesmo os adolescentes na escola. Eu procuro mostrar que eles são amados, né? Então, assim, eu quero muito ser usada por Deus, assim, eu quero abençoar pessoas. Uau. Né? Aonde elas estiverem e aonde eu conseguir ir, eu quero abençoar, eu quero amar as pessoas. Uau, isso é nítido, isso transborda, pastora, de você. Isso do amor, de se preocupar, de querer mesmo ser um instrumento nas nossas vidas. E a senhora já faz isso. Fez hoje comigo, fez hoje com tantas pessoas que vão assistir isso. Glória a Deus. Pastora, para finalizar, não precisa ficar com medo não. A gente sempre faz um bate-bola, que é tipo assim, eu faço uma pergunta e a senhora responde com a primeira coisa que vier na sua mente. Nossa. É fácil, é tranquilo e é bem legal também. E aí eu vou fazer com a senhora. Tá pronta? Sim. Pode começar? Quer dar uma respirada? Vamos lá. A primeira pergunta é: uma pessoa da Bíblia. Pedro. Pedro. Uau. Pedro, porque eu vejo toda a caminhada de Pedro, desde quando Jesus encontrou com ele. E eu gosto muito de ler sobre Pedro. E eu me vejo, sabe? Uau. Eu me vejo em muitas situações ali. Jesus olhando para mim e falando, acorda, presta atenção, né? E mais ou menos isso, né, que Jesus tinha com Pedro. Eu vejo
é que eu já senti muita vontade mesmo de tirar aquela espada, sabe? E decepar uma orelha. E eu já fiz muitas coisas assim, né? Não arranquei nenhuma orelha, mas quase. Graças a Deus. Mas eu vi o Senhor cuidando de mim e me disciplinando e me ensinando. Uau. Assim como ele fez com Pedro, né? E Pedro, para mim, ele é um referencial, né? Ele é a igreja, ele começou tudo, veio daí. Pedra. E eu amo estudar sobre ele, é um grande referencial para mim na Bíblia. Pastora, um livro. Nossa. Difícil pensar em um, né? Pensar em um é difícil, né? Eu li um livro há mais ou menos, acho que uns 24 anos atrás, chama-se Síndrome de Lúcifer, né? E esse livro, ele é muito forte. Ele é um livro que você não tem como você ler ele se você não estiver em consagração, em jejum, né? Se você pegar ele simplesmente e começar a ler, você para. Ele te dá sono, ele te dá preguiça. Espiritual, sabe? né? Parece que você começa a ler, e eu tentei várias vezes começar a ler ele, eu não consegui, até o dia que eu consegui ler. E ele fala muito sobre o orgulho do homem, né? Ele fala muito sobre a pessoa no altar e a soberba. Uau, né? tão então, necessário. Assim, ele trata muito com músicos também. Então, é um livro muito forte, né? E um livro que me ensinou muito, né? E graças a Deus que eu li ele no começo da minha caminhada, que eu fui muito quebrada, né? Com ele, muito tratada por Deus. Uau, tão necessário, né, pastora, para quem está em exposição, guardar o seu eu, né? Uau, incrível. Justamente. Vou até pesquisar esse livro aí, eu nunca ouvi falar. Um versículo. Um versículo. Tem vários, né, que eu gosto. Mas tem um versículo que foi quando eu fui batizada no Espírito, foi numa vigília, e foi o versículo que foi ministrado. Uau. Que está em Salmo 119. Olha, eu estava grávida do meu primeiro filho. Meu Deus! Nessa época, eu estava grávida de 6 meses. Então, foi mesmo, em 1996 Uau. que eu li esse versículo pela primeira vez nessa vigília. Salmo 119, versículo 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o teu caminho? E aí no versículo 11, né, ele já vem com a resposta, porque é uma pergunta, né? O versículo 9, versículo 11 fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uau. Então, assim, esse versículo eu carrego ele comigo todos os dias, né? E aí é muito engraçado, né? Porque na pergunta da queda é mais ou menos isso. Né? Porque, eu tô lembrando dessa pergunta agora. Dá para lembrar dela, né? Aí, por exemplo, acontece qualquer coisa, eu falo: meu Deus, a tua palavra está em mim. E eu não posso pecar contra ti. Guardar. Tua palavra está guardada, ela é viva dentro de mim, eu não posso pecar contra ti. Uau. Pastora, um filme. Um filme? O filme de Jesus. Né? Eu acho que é Nossa, assim, super marcante. E esse último com o Mel Gibson, que ele foi diretor, né? Eu acho que ele foi um filme que ele mostrou muita realidade. Nossa. Né? Então, assim, eu lembro antigamente, mesmo quando eu não era cristã, né? Toda Páscoa passava o filme de Jesus. Sempre. E eu sempre achei lindo, né? E depois, conhecendo Jesus, ele não ficou só sendo lindo. Ele ficou sendo uma verdade, né? Então, né? E é um filme que você assiste e chora. Não tem como você não chorar. É profundo demais, pastora, né? Ver Cristo sendo, né, crucificado e sendo açoitado, meu Deus. É forte. É muito forte, é muito forte. Tô lembrando do filme aqui agora. Nossa, Pastora, a última. Uma frase que, assim, você leva pra sua vida, que vem agora, assim, na mente. Uma frase. É uma frase... Eu vou em Josué, tá? Vai lá. Ser forte e corajoso. Uau. Né? Então, assim, é uma frase que eu carrego comigo: ser forte e corajoso. Yes. Que haja o que houver, seja forte, seja corajoso. Deus está contigo. Tudo você pode em Deus, porque Ele te fortalece. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa certeza. Né? Por mais que você tem situações que você quer se desesperar, né? Tem situações que você quer chorar, né? Mas quando você olha e fala: nossa, eu aprendi que eu tenho que ser forte, eu preciso ser corajosa,
Eu preciso enfrentar essas situações. Eu preciso entender que a minha vida não acabou porque fizeram algo comigo, né? Porque eu até vou além, né, dessa frase. A nossa pastora Andréia, ela escreveu um livro, né? E esse livro Salve-se do que fizeram com você. Inclusive, comprem na livraria da igreja. Compre. Ele é um livro que ele falou muito comigo. Eu li ele 2 vezes. Estou lendo a terceira agora bem devagarzinho, porque eu quero me alimentar mais dele agora. Assim, mas as 2 vezes que eu li chorando mesmo. Uau. Ele falou muito Profundo, comigo. né? Ele curou muitas feridas, assim. Uau. Porque às vezes a gente acha assim, tô tanto tempo na igreja, conheço tanto a Bíblia, né? Tô curado de tudo. Mas tem coisas que voltam, né? Sempre você precisa estar... E você precisa estar assim, se reciclando, né? Se preparando todos os dias. Então esse livro, Salve-se do que fizeram com você, é assim, o livro, né? Eu acho que ele não é o último livro que eu li, mas é um dos últimos. E eu acho que é bem isso, se salvar mesmo, sabe? Ser forte, deixar para corajosa trás. E erguer a cabeça e... Você só consegue realmente ser forte e corajosa se você deixar para trás tudo que fizeram com você, né? Não carregar mágoas, não carregar esse peso, sabe? Tirar se libertar. Fardos. Se libertar mesmo para viver o novo que Deus tem na tua vida. Uau, uau. Pastora, você é maravilhosa. Tô feliz. Que lindo. Que história maravilhosa. Edificada, ministrada. Me sentindo honrada de te ouvir. Eu que tô honrada. Que delícia te ouvir, pastora. Obrigada. Um presente pra gente. Amém. Ouvir a sua história, ser ministrada por ela. Saber que, cara, Jesus, ele não tem limites, não tem lugar que ele não possa te resgatar e te fazer, sabe, uma nova criatura, te transformar, te limpar, trocar suas vestes. É nítido ver isso na sua vida. E jovens, espero que vocês também tenham sido tão ministrados quanto eu aqui, pastora. Obrigada. Que agradeço, Bia. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Né? Então, assim, você é uma pessoa que inspira, né? Uma mulher de Deus, uma ungida do céu mesmo. Amém. Né? E, assim, para mim foi maravilhoso. Esse momento com você foi tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Né? E eu tenho certeza que por aqui vai passar muitas pessoas, Amém. Que vai abençoar muitas vidas. Né? Assim como você me abençoou, muitas pessoas vão ser edificadas aqui. Amém, pastora. Um beijo e muito obrigado. Eu que agradeço. Meu Deus do céu, que honra. O prazer é nosso te receber aqui. E que alegria te ouvir, de verdade. Alimenta o nosso coração, a nossa alma. E é isso, jovem. Espero que tenha falado com você, edificado a sua vida, tanto quanto edificou a minha, né? Ver esse Cristo lindo que transforma histórias, faz nova todas as coisas. E espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós estamos aqui com um rostinho novo, um convidado novo, um apresentador novo. E fiquem ligados, toda terça-feira às 21h nós estamos com o nosso Go Podcast. Não percam, porque sempre tá sendo abençoador. Um beijo para vocês e te espero até a próxima.